Olá, tudo bem? Eu me chamo Amanda. E aqui nós vamos continuar o projeto de construirmos aquele dashboard operacional voltado ali para a área de e-commerce. Aqui nós temos o nosso gabarito. No último vídeo, a gente construiu os nossos gráficos, utilizando os nossos filtros, a nossa tabela, o nosso gráfico aqui de barras para ter o top 5 e também os nossos totais. E trabalhamos com a nossa primeira medida, onde nós calculamos o total de pessoas trabalhando nessa operação de acordo com o ID, usando aqui a função Distinct Count. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar também um pouquinho com medidas. Antes de mais nada, eu queria dizer que, como nós vimos, conseguimos construir praticamente todo o nosso Dash sem precisar trabalhar com medidas DAX, com exceção aqui do total dos colaboradores. Mas ainda assim, eu gostaria de mostrar algumas formas de criarmos as medidas, de obtermos todos esses valores através dela, tanto para um fim didático, tanto também porque, às vezes, quando nós trabalhamos com esse tipo de projeto, que vamos criar um dash, primeiramente, sempre vem o pedido da gestão de fazer, de entregar esse trabalho. Ele já tem o gráfico em mente do que ele precisa, as informações que ele precisa, mas é sempre bom estar preparado, entender que o gráfico pode precisar de alterações. Então, novos e tem outras formas também do analista apresentar as informações. Às vezes ele vê alguns insights, algumas informações que são úteis, que podem ser acrescentadas, ou até mesmo para criar um novo dash com um foco um pouco diferente, certo? Então, para isso, vamos aqui olhar as nossas medidas DAX que temos no nosso projeto. Então, aqui temos as descrições. Vamos trabalhar aqui com DAX e também trabalhar um pouco aqui com a linguagem M no Power Query. Então, para início, vamos usar a lógica de classificação de turno. Lembra que no vídeo anterior eu comentei sobre o turno, que nós já temos a coluna ali que corresponde ao turno de cada colaborador e através dela nós fizemos os nossos filtros, mas também existe uma lógica que podemos utilizar, por exemplo, essa lógica aqui de classificação, onde nós vamos criar uma coluna, adicionar uma nova coluna personalizada, que vai criar uma coluna condicional, que vai seguir esses critérios onde da meia-noite até as 6h59 é o turno da madrugada, das 7 às 2h59 é o turno da manhã, e caso os horários não atendam a nenhum desses critérios aqui, ele classifica automaticamente como turno da tarde. Então, para isso, vamos aqui voltar para o nosso Power BI, transformar dados. Aqui dentro, vamos procurar por adicionar coluna personalizada. Vamos chamar essa coluna de turno. E aqui dentro podemos inserir a nossa fórmula. Pode ver aqui que ele já mostrou que tem um erro. Quando a gente clica aqui na opção de mostrar erro, ele já mostra automaticamente onde está. É uma questão da aspa estar incorreta. Então, aqui a lógica é, se a hora inicial for maior ou igual à meia-noite, e também a hora, que é dessa coluna aqui que ele está fazendo esse filtro, for menor que 7, então vai ser madrugada. Se não, se a hora inicial for maior ou igual às 7 ou menor que às 15 horas, novamente ele está filtrando daqui, então manhã. Caso a hora não corresponda a nenhum desses critérios, automaticamente vai ser do turno da tarde. Damos OK. Criou aqui a nossa coluna e podemos então voltar para o nosso Power BI. Aplicando alterações, então eu vou arrastar aqui. Veja que já temos aqui a nossa segmentação de dados usando o turno de acordo com o colaborador. E agora eu vou criar uma nova segmentação, só que eu vou utilizar a nossa coluna turno que nós acabamos de criar. E vou colocar aqui no campo. Tudo certo, praticamente idêntica, na verdade idêntica, né? Só que vamos fazer os filtros. E vocês já repararam numa diferença? Olha aqui o total de colaboradores. Vamos desselecionar e vamos selecionar a nossa primeira segmentação. Tarde. Os valores 112, 44, 742, mais total de colaborador 24 pessoas. Aqui tarde. Veja que dá uma pequena divergência.
44742, 44709. Mudou esse valor aqui, também mudou a quantidade de pessoas. Por que que isso está acontecendo? Nosso total de pessoas trabalhando são 95. Quando nós selecionamos essas opções de turno, podemos ver que esse valor está ultrapassando o valor real de colaboradores. Se dermos uma olhada aqui no turno da manhã, deixa eu arrastar esse cartãozinho para cá, tentar organizar. Então, eu vou pegar aqui uma pessoa de exemplo para nós olharmos o que está causando essa divergência de informação. Vindo aqui para dentro da nossa planilha, eu já sei de uma colaboradora aqui, que é a Natália Silva. A Natália, se olharmos aqui a hora final do trabalho dela, ela corresponde ao turno da manhã. Veja que ela começa aqui a partir das 7 e ela vai até as 12h57. Tudo correto. Mas se olharmos a hora inicial, a hora que ela começou a trabalhar, podemos perceber que ela começou às 6h58. Como a nossa lógica está pegando o turno exato dentro daquele horário, vamos voltar aqui na nossa medida. Se o turno for menor que 7 horas, não tem abertura para 6h58, 6h59. Se ele for menor que 7 horas, ele pertence à madrugada. O que é que acontece? Como utilizamos a coluna hora inicial para fazermos o nosso cálculo, ele entendeu então que a Natália, ela está em 2 turnos. Ela está no turno da manhã e da madrugada. Embora aqui, quando filtra o nome dela, ela esteja no turno correto, quando o BI vai fazer essa contagem, ele vai através da coluna hora inicial, o que acaba fazendo essa duplicidade e alterando os nossos valores. Então, esse é um dos exemplos de tomar cuidado quando for fazer esses filtros, quando for fazer essas funções, adicionar essas funções, de onde está tirando essa informação, porque ela pode acabar dando uma divergência. E aqui seria algo que atrapalharia muito na análise, né? Porque ele poderia pensar, o gestor, por que que nós estamos com essa quantidade de colaboradores e não estamos atingindo a meta? Ou então, por que que nós temos 95 colaboradores, mas está demonstrando, quando filtramos o turno, que tem mais, alguma coisa não está batendo. E aí, essa informação. Também poderia acontecer da Natália passar um pouco ali do turno dela e também dar o resultado de que ela faz parte do turno da tarde. Então, nesse caso, ou se tem a informação correta, filtrando por hora, filtrando por hora inicial, hora final, ou alguma coluna que já nos dá aqui o turno que o colaborador trabalha para conseguirmos ter um resultado mais exato. Por enquanto, vamos utilizar a nossa coluna aqui, se nós temos ela, podemos utilizar dela ao nosso favor. E vamos para a nossa próxima medida, que é o total de colaboradores. Essa aqui nós já realizamos na aula anterior. E aqui também podemos, então, fazer o total produzido. Total produzido pelo time. Dentro da tabela aqui de medidas, vamos em nova medida. Adicionamos o nome para a nossa coluna e utilizamos a função sum. Sum. E para fazermos a soma do total que foi produzido, vamos precisar aqui da coluna quantidade. Damos Enter. Então, vou mostrar aqui para vocês que esse aqui é usando a quantidade, mas também podemos utilizar a nossa nova medida total produzido e teremos o mesmo valor, certo? A nossa próxima medida vai ser aqui o total de transações. Então, vamos voltar lá. Dentro aqui da tabela medidas, nova medida, total de transações. Para isso, vamos utilizar a função de contar linhas. Vai ser a mesma lógica que nós colocamos ali, então ele vai entender que nós queremos o total de linhas dentro da nossa planilha. Ele vai nos dar a contagem,
Vamos pegar um cartãozinho aqui, adicionar o cartão, total de transações, e ele nos deu o valor de 124 mil. Qual a diferença? Ele está arredondando. Basicamente, como está a formatação dessa medida. Então, aqui dentro das nossas ferramentas de medida, olha só, quando nós clicamos numa medida, ele vem aqui para a opção ferramentas de medida, nós podemos modificar a exibição, está como número inteiro. Se colocamos como número decimal e adicionamos 3 casas pós-vírgula e voltamos aqui, pode ver que é o mesmo valor, olha só. Olha o primeiro cartão aqui onde está meu mouse, nós estamos pegando da contagem de quantidade. Aqui, nós estamos utilizando as nossas medidas. E é o mesmo valor. Eu vou deixar a soma aqui para a gente deixar mais limpo o nosso dash. E vamos para a nossa próxima medida, que é a média de itens por transação. Então, a média de itens por transação vai ser aqui uma divisão do total que nós produzimos pelo número de transações realizadas. Dentro do BI, medidas, nova medida, média de itens, que é igual total produzido. Antes de colocar a função, né? Divisão do total produzido pelo total de transações. Então, vamos dar uma olhada aqui no nome dos colaboradores: Giovanni, Kelly, Leonardo, Carla. E nós temos aqui a média de peças que eles coletaram. Vamos tirar essa média e vamos utilizar a nossa nova medida aqui de médias de itens e vamos ver se tem diferença. Então, se a gente adicionar aqui, vamos filtrar do maior para o menor, podemos ver que continua o mesmo valor. Foi só uma forma diferente de conseguirmos obter esses valores. Uma das coisas positivas de termos as medidas é que se futuramente precisamos fazer alguns cálculos diferentes, cálculos de porcentagem ou coisas do tipo, nós já temos ela aqui preparadas e é só fazer os cálculos ou acrescentar essas informações. Outra coisa também é que às vezes para obter algum tipo de informação que não seja possível já pela nossa planilha, se nós não temos uma medida realizada aqui, uma medida calculada, precisaríamos fazer um cálculo dentro de um cálculo, dentro de uma medida. Como assim? Vou dar um exemplo aqui básico. Se nós temos, por exemplo, aqui uma nova medida, vai ser chamada de exemplo mesmo. Nós queremos a média de itens produzidos, certo? Então, a gente pode usar o divide e calcular a quantidade de produtos que foram produzidos. E vamos fazer a divisão pelo total de transações. Vamos fazer novamente aquele teste aqui com a nossa tabela de colaboradores e a quantidade de tarefas e média de itens. Olha só, Giovanni e Kelly, 665, 6,17. Vamos só alterar aqui a nossa média de itens pela nossa coluna de exemplo. Deixa eu só arrastar aqui. Vamos filtrar novamente. E pode ver que tem o mesmo valor. Só que ao invés de fazermos uma medida direta, como aqui no total produzido, e aqui na nossa média de itens, que foi o total produzido pelo total de transações, tivemos que fazer então uma operação dentro de operação, uma função dentro de outra função. Nesse caso, foi algo simples de fazer, sem dor de cabeça, mas existem algumas funções, algumas medidas que são um pouquinho mais complexas e ter esses valores já preparados nos ajuda bastante. A gente pode excluir aqui do modelo, foi mais para um exemplo. Deu erro porque né, eu deletei. É só vir aqui e colocar a nossa média de itens. Feito isso, então já concluímos aqui boa parte do nosso projeto. Já colocamos nossos cartões, respondemos aqui as nossas questões. Também já criamos as nossas medidas. O que resta agora, o que nos falta é só cuidar da parte do visual. Essa parte, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Fazemos as edições necessárias, colocar os cartões, mudar a formatação dos títulos, das cores. Mas isso nós continuamos no próximo vídeo, tudo bem? Então, não deixe de deixar o seu gostei, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui.
e até a próxima.